voltar. Será que é possível? Olá, perfectíveis! Eu sou a Carol Bertato e no vídeo de hoje vamos descobrir se é possível pular ou voltar as etapas de progresso. No último vídeo, conversamos sobre como ocorre a trajetória do espírito rumo ao progresso. E falamos que a natureza não dá saltos. Mas será que não podemos pular algumas etapas, tipo para acelerar o nosso processo? Vamos ver o que Kardec traz para nós na questão 192 de O Livro dos Espíritos? Espirituosa, você está por aí? Olá, Carol! Estou sim! Questão 192. Pode-se, desde esta vida, através de uma conduta perfeita, transpor todos os degraus e tornar-se espírito puro, sem passar por outros intermediários? Resposta: não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto o comporte sua natureza terrestre, mas isso não é a perfeição absoluta. Assim como uma criança, que por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à idade madura, assim também como um enfermo que passa pela convalescência antes de recobrar toda a sua saúde. E, além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se ele apenas progrediu num sentido, é preciso que progrida no outro, para atingir o topo da escala. Porém, quanto mais o homem se adianta na sua vida presente, tanto menos longas e penosas são as provas seguintes. Convalescença. Período de recuperação em que, após uma doença ou enfermidade, há um processo gradual de restabelecimento de saúde, sendo as forças restauradas progressivamente. Fonte: Dicionário Online de Português. A resposta que os espíritos dão não significa que devemos descansar sobre as nossas impossibilidades. Superar limites faz parte do aprendizado e do progresso. Sempre é possível caminharmos, mesmo que com passos curtos, para o nosso objetivo. Isso é a lei de Deus. Quando compreendermos a lei de causa e efeito e vivermos com consciência, não só evitaremos muitos males, como semearemos sublimes alegrias em nossas vidas. Ou seja, tudo depende do nosso ponto de vista. Olha só o que dizem os espíritos. Questão 192A. O homem pode, pelo menos, garantir, desde esta vida, uma existência futura menos cheia de amarguras? Resposta: sim, sem dúvida. Ele pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Apenas o descuidado permanece sempre no mesmo ponto. Mas e esse passeio encarnatório, como se dá? Voltamos aos mesmos pontos, mudamos de veículo, estacionamos, voltamos para trás? Bem, depende do ponto de observação, se for em relação às questões materiais. Questão 193. Pode o homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que estava? Quanto à posição social, sim. Como espírito, não. Percebemos assim que as diversas posições sociais são oportunidades de experiências para que o espírito avance em inteligência e moralidade. Daí, muitas vezes, voltar, mudar, estacionar até que complete o ciclo de aprendizagem. Em relação às questões morais, questão 194. A alma de um homem de bem pode, numa nova encarnação, animar o corpo de um celerado? Resposta: não, visto que não pode degenerar. Celerado: que ou aquele que cometeu ou é capaz de cometer crimes. Criminoso, bandido, facínora, malfeitor, vilão. Este homem é um celerado. Fonte: Dicionário Online de Português. Degenerar: passar por uma condição pior, inferior, piorar. Fonte: Dicionário Online de Português. Assim como um adulto não pode, na mesma existência, voltar a ser um embrião por todos os aspectos, biológico, fisiológico e psíquico, também o espírito não pode voltar a uma fase anterior. É o progresso sempre.
Agora, o contrário pode acontecer, né, espirituosa? É isso aí, Carol. Questão 194A. A alma de um homem perverso pode se tornar a de um homem de bem? Resposta: sim, se ele se arrependeu, e então isto é uma recompensa. Esse é um dos grandes motivos de consolação e esperança oferecidos pela doutrina espírita. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrograda. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem absolutamente do ponto a que chegaram. Nas suas diferentes existências corporais, eles podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode, mais tarde, animar o mais humilde artesão e vice-versa, pois, entre os homens, as classes estão frequentemente na razão inversa da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus carpinteiro. Fonte: Nota de Allan Kardec, a questão 194 de O Livro dos Espíritos. Então é isso, perfectíveis. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like, comenta o que você achou, compartilha com os amigos e se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. E segue a gente lá no Instagram, @canal Geração Espírita. Beijos! Rumo ao nosso progresso. Objetivo. Rumo ao nosso objetivo. Nosso objetivo. Essa é a lei de Deus. Isso. Quando compreendermos a lei de causa e efeito,